Assista agora Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo do esporte. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos e o convidado desta semana é o comentarista José Carlos Blasques, comentarista também da Rádio Comercial AM de Presidente Prudente. Mais uma vez ele estará ao nosso lado, batendo bola, destacando os principais fatos do mundo esportivo. Em um minuto nós voltaremos com os trabalhos aqui na nossa direção do Juninho Rosa, arrebentando, hein? Falou que vai quebrar tudo. A gente volta com o melhor do esporte só para você. Fique ligado. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo da minha querida TV Cidade, né? Nós estamos aqui para EPIL, a sua lista telefônica. Acesse o portal 123achei.com.br. EPIL 24 horas ao seu lado. Forte abraço aos diretores da EPIL, Aguinaldo Galdino Freire, Paulo Pelle e também Arthur Tavares. Nós estamos aqui batendo bola, o José Carlos Blasques está mais uma vez conosco. Na direção, hoje aqui na produção, mais uma vez, o Juninho Rosa, o maior pescador de Piau, de Pacu, do oeste do estado de São Paulo. É um verdadeiro pescador, tá certo? Pescador de lobó também, beleza? E nós estamos aqui com muita alegria e ao lado do comentarista José Carlos Blasques, nós vamos aí no bate-bola para Santo Anastácio, República Federativa de Santo Anastácio, canal 2, aqui em Presidente Prudente, canal 19. E eu quero mandar um forte abraço ao meu querido amigo e irmão Luiz Carlos Boca de Cantor. Tentei vários contatos durante a semana, o Luiz Carlos está passando por um momento aí de cirurgia, essa coisa toda, e está tudo caminhando bem. E tentei vários contatos, mas fica o meu registro, o meu abraço com o Luiz Carlos, que eu comecei no Rádio Esportivo em 1984, na Rádio Cultura de Santo Anastácio. Tudo bem, Zé? Beleza pura? Tudo bem, Géser. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco de esporte aí, brasileirão. Vamos bater bola aqui, vamos falar do Grêmio Prudente, né, Zé? E a gente tem acompanhado a Comercial transmitindo os jogos do Grêmio Prudente e os senhores têm nos acompanhado, trouxemos o Jorge Parraga, aí o Parraga foi mandado embora, veio o Chino, o Parraga ficou um ano, participou de vários programas, inclusive o China está para participar também do programa aqui na TV Cidade, no Cidade Esportes. E o China, na realidade, acabou dirigindo o time em algumas partidas somente, né? E o time melhorou em relação ao ano passado. O ano passado não passou da primeira fase. Este ano passou para a segunda fase e não chegou à terceira. E aí, Zé? Você sempre é um crítico em relação ao futebol profissional. Eu vou ser sincero para você. Eu comento sempre isso quando eu tenho oportunidade. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Contundente. Contundente. Olha, o futebol profissional em Presidente Prudente, me desculpe, viu, mas é muito difícil ser tocado. Eu acho que até Prudente não merece o futebol profissional, gente. É muita dificuldade, há um desinteresse total. Você montar o futebol profissional não é fácil, todo mundo sabe disso, principalmente na parte financeira. A gente sabe que o Prudente tem uma estrutura, talvez a melhor estrutura para um time de futebol profissional, né? Executar suas funções. O Prudente tem de tudo, tá tudo montado, mas tem dificuldade, né? Os patrocinadores são poucos, como é que você vai montar uma equipe competitiva? E aí é sempre assim, levando nos empurrões, é muito difícil tocar futebol profissional. Agora só um detalhe, Zé, eu concordo com o que você está falando, é o seguinte, olha, eu acho que a direção do Grêmio Prudente até tentou, por exemplo, manteve o Parraga, eu acho que o problema não está no patrocinador, ou nos patrocinadores, o problema não está pago em dia, tem estrutura de centro de treinamento, tem campo de futebol. Eu acho que a falha, o que necessita, que nós debatemos muito lá na Rádio Comercial, é um profissional da área do futebol. Talvez a direção do Grêmio acreditou demais no Parraga, e o Parraga tentou, tal, mas acabou no caminho, chegou no campeonato, não tinha um time. É isso que nós observamos. Então você até falou, pô, precisa de um diretor de futebol, um gerente de futebol, um cara que está ou esteja ligado à 4ª divisão do futebol de São Paulo, que é a Série B, para falar, olha, contrata esse treinador, contrata esses jogadores. Eu acho que faltou isso, Zé. Géser, eu estou falando de patrocinadores, eu sei que tem patrocinadores, mas são muito poucos, os mesmos patrocinadores. Mas eu acho que isso não atrapalhou, é muito pouco. Você, para montar um time competitivo, você precisa de um pouco mais de dinheiro. Mas eu acho que dinheiro tinha. Você está entendendo? Não, mas estava organizado. Eu acho que faltou o projeto, o planejamento, já se fez no ano passado e não deu um bom resultado. E outra coisa, né? Viu, o Juninho, tá aí, ó, nessa câmera 18. O China vai continuar.
Não, isso já é um bom passo. E o China teve um posicionamento diferente de outros treinadores que você vê no Brasil inteiro. Ele deu uma pegada no Parraga. O time é muito imaturo. Ele não foi aquele eticamente correto, viu, Juninho? Não, tá tudo bem. O time não, ele chegou e falou, olha, faltou planejamento. Ele falou lá na comercial, faltou planejamento. O Parraga tinha que ter montado um time mais experiente, mais maduro. Falou a verdade. Mas, Jéssica, mesmo assim, então a gente esperava que para esse ano, os erros do ano passado, da temporada de 2012, não se repetissem, se repetiu, né? Ficou até na reta final da classificação, dependendo ainda de resultado, não fez a lição de casa, porque o time era muito fraco, perdeu jogos imprudentes, absurdos, né? O último contra o time reserva da Inter de Bebedouro. Aí vai para um jogo decisivo, precisando de uma vitória. Toma um gol com 30 segundos, aí eu caí da cadeira lá na rádio. Não tem estrutura, sabe? Pode dar em doido, Zé. Quem aguenta isso? Ninguém. É difícil, então Ninguém. É muito difícil. Agora eu espero, são 2 anos de aprendizado, que este ano possa ser diferente. Já falei isso ano passado, mas vou repetir mais uma vez. O China está aí, eu acho que é um bom caminho. O China chegou numa reta final, me parece ser um cara experiente dentro. Conhece os bastidores dessa divisão. Mas eu acho que precisa de um diretor ligado, um diretor de futebol experiente, credenciado pelo presidente do clube para acompanhar junto com o China para fazer a montagem do time. Talvez esse tipo de coisa faltou. Você não pode delegar o treinador, tem que ter uma incumbência maior de preparar o time dentro de campo para ele fazer bastidores de contratação, de contato, sabe, ele resolveu. Você fala, tem que ter um profissional com ele para fazer essa montagem do time. O treinador não pode fazer tudo, o treinador pode participar na montagem do time com um diretor. Esse diretor, indicado pelo presidente, evidentemente, fala, você pode gastar isso ou aquilo, você pode fazer o salário de tanto, né? Quer dizer, estabelecer um teto do time financeiramente falando. E aí sim, treinador e diretor de futebol sair para a montagem do time. Isso não aconteceu em épocas passadas, me parece. Talvez esse tenha sido um dos erros, né? E o time montou, os 2 elencos montados 2012 e 2013, tecnicamente falando, foram muito fracos. A gente espera que isso possa ser resolvido esse ano e vamos dar esse voto de confiança ao China. Mas ao presidente do Grêmio, o aviso. Você tem que montar uma diretoria com gente competente e pôr um diretor de futebol que entenda do ramo e dê a ele credenciais para que ele possa, junto com o China, montar esse time. Muito bem, então nós estamos chegando no final do primeiro bloco aqui do Cidade Esportes para a República Federativa de Santo Anastácio e para a minha querida cidade também de Presidente Prudente. E voltaremos daqui a pouco com o comentarista José Carlos Blasques, bom de bola também, foi jogador também lá aqui na Várzea de Prudente. Na Várzea, Campeonato Amador, essa coisa toda, tá certo? E daqui a pouco estaremos retornando com o melhor do esporte só para você, fique ligado. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Muito bem, nós estamos retornando com Cidade Esportes, batendo bola com você que nos assiste nesse momento. Para EPIL, a sua lista telefônica. Acesse o portal 123achei.com.br, EPIL 24 horas ao seu lado. E você sabe, a EPIL completou agora, né, no mês de agosto, 46 anos de existência. Nós estamos falando do Grêmio Prudente, que mais uma vez tentou e não conseguiu. E o que me chama a atenção, José Carlos Blasques, meu comentarista, que o Tupã, eu vou citar 2 nomes que são aqui da nossa região. Tupã, né, próximo, cidades mais próximas a Presidente Prudente. Tupã e o Assisense, cara. Com todo respeito, né? As imagens vão para o mundo aqui com a gente, né? Só acesse tvcidadepp.com.br, é isso, né? tvcidadepp.com. tvcidadepp.com, fique ligado, tvcidadepp.com e também na internet, no YouTube, não é isso, Juninho? Pescador de Ilobó. Então, é só acessar a gente, o mundo inteiro vê. Então, tem amigos de Tupã que podem nos assistir, e a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Mas, em termos de estrutura, aqui tem uma grande estrutura. Falta melhorar? Melhor, evidentemente que sim. Agora, esses times conseguiram, e são times do grupo, que era na primeira fase, do grupo do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente, ano passado, começou com o Jorge Saran, ficou 3, 4 meses. Deu no que deu, foi mandado embora. Veio o Parraga, ficou 1 ano e pouco. E agora a esperança estão depositadas em cima do China. Que não vai montar um time também com 1 ano de antecedência, né, Juninho? Vai nada, não tem como, Zé. Não tem como. Então vai chegar aí, ele vai ver, vai observar, vai indicar com certeza os jogadores que ele falou ele falou o seguinte, né, Zé? Não é questão do menino ter 22 anos falta. Não, ele tem experiência porque às vezes ele já disputou a Série B 4 vezes.
né, nos últimos 4 anos, quer dizer, começou com 18, então é mais tarimbado para disputar uma divisão como essa. Montar um time de jogadores que já tem a experiência de disputar essa segunda divisão. Essa divisão aí. Então o China, você concorda com a permanência do China? Claro, concordo. O China mostrou agora no final, porque ele pegou o time já na reta final aí, e ele conseguiu pontos importantes, mas dependeu, não é? Ele sabia, ele disse isso, foi claro, quando ele participou conosco no bate-papo na rádio comercial, que tinha muita dificuldade, que o time era limitado, né? Outra coisa, Jéssica, passa dessa fase agora, na fase seguinte ia ser muito mais difícil. Então terminou logo, o time não tinha condição de chegar a uma final e de sonhar com classificação. Está tudo errado e a gente espera que esse time tem que fortalecer, tem que trocar todo mundo realmente e montar uma boa equipe. A equipe tecnicamente era sofrível, a gente sabe disso. E só mais um detalhe, meu amigo Valmir Ruefro, da República Federativa de Santo Anastácio, que mora aqui em Presidente Prudente e acompanha os jogos do Grêmio Prudente, ele me falou o seguinte, que um dia ele me questionou, pô, Jéssica, o Parraga está aí tanto tempo tal, e continua contratando, ele não tem um time. Ele ficou meio, ele falou, pô, não é possível, tinha que ter, né? Tudo bem, mas viu um monte, vinha de bacia, pô. Mas o erro de quem é isso? O presidente. Essa coisa aí tem que... o presidente não pode delegar ao treinador, compra, descompra, vende, sabe? Isso não existe em futebol profissional. Profissionalismo, para tocar futebol tem que ter uma equipe trabalhando coesamente. Não pode, Jéssica, o treinador de futebol não pode, o presidente fala, você é meu treinador, sai, se vira, monta o time, não pode, gente. E outra coisa, né? O que eu imagino, viu, Juninho Rosa, tá trabalhando o diretor, aí, é o seguinte, o cara chega e fala, você é meu treinador, eu sou teu presidente, teu diretor de futebol, falou, Zé, o time está montado? Vou acompanhar o treinamento. Claro. Mas eu preciso de mais jogador. Mas quanto mais jogador você precisa? Você ficou aí um ano aí, tal. O que é necessário? Eu acho que é nesse sentido que eu acho que tem que montar aí. Se tinha essa equipe, estava escondida e ninguém sabia. E trabalhou mal. Foi inoperante. Essa que é a grande realidade. Então, se o treinador, se o presidente do clube delegou, a imprensa e todo mundo só sabe que quem... O China, o antecessor dele, o Parraga, era que saiu para contratar jogadores. Isso é uma aberração, pô. Tem um diretor de futebol, prestar conta, gerente de futebol, alguém ligado ao presidente. Porque às vezes o presidente nessa ligação direta também, ele fica um desgaste. Tem que se organizar. Coloca alguém aí no meio aí. E um detalhe, o ano passado, o Grêmio Prudente com o Jorge Saran, pegou o time do... Acho que foi o Tanabi. Nós fomos Prudentão, rádio comercial, fomos transmitir e tal. Mas foi uma lavada, tomou de 3, mas aí eu olhei para o comentarista, abduzido como sempre, o nosso querido ET de Varginha, o Maurílio Ramos. Eu falei, acabou o segundo tempo, o time levou uma balaiada e tomou de 3, e não só a questão de 3-1, mas taticamente, tecnicamente, velocidade, tudo que você possa imaginar. Nós começamos a dar risada. Aí nós nos perguntamos, porque todo mundo falava que o time era bom. Que isso? Mas que time que é esse, né? Aí eu até falei com o Pedro Alcazar na época, o Pedro lembra, eu liguei pro Pedro depois do jogo, estava até num almoço, falei, Pedro, o que aconteceu? Não, o time é bom. Eu falei, mas como é bom, cara? Será que os caras esconderam então o futebol hoje? Então esse tipo de coisa que a gente fica aí, mas nós estamos torcendo, viu? O mais importante é o seguinte, que o Grêmio Prudente aí, aquilo que você falou, tem experiência, tem mais gente, né, mais 2 anos, agora é o 3º ano, claro. Sabe onde erra, onde acerta, o China parece um cara realmente muito competente e que as coisas caminham, tá certo, Zé? E deixa eu passar os times classificados então, não vai estar o Grêmio Prudente, hein? Diadema, Inter de Bebedouro, que veio com o time reserva aqui, perdeu com o time reserva, ou melhor, venceu com o time reserva, venceu o time do Grêmio Prudente, 15 de Jaú e Matonense que está tentando voltar aí, né? Matonense já foi forte, já disputou até a 1ª divisão. Tupã, que era do nosso grupo, Tanabe, Primavera e Cotia. Outro grupo, Portuguesa de Santos, Água Santa de Diadema, 2 times de Diadema, Atibaia e Fernandópolis, que também está indo muito bem. Suzano, Acisense, grande time do Acisense, Paulistinha de São Carlos e Olímpia. Esses são os 16 times que ficam nesta 3ª fase. Aí nós teremos 8 e depois 4. Os 4 que estarão subindo para a principal divisão, para a Série A3 do Campeonato Paulista. Você veja bem, desses times classificados, 16. Quantas cidades têm estrutura bem pior do que a de Prudente? Eu acho que das estruturas do estado de São Paulo, Prudente é uma das maiores e melhores estruturas para um time de futebol profissional. Então tem alguma coisa errada, né? É claro. Se você está com a casa arrumada, tem toda a estrutura para se trabalhar, por que os 2 times, ou as 2 temporadas foram pífias? Por quê? Porque faltou
uma administração profissional. Essa é a grande realidade. Faltou administração. Essa é a grande realidade. Muito bem, 20 segundos, nós estamos terminando o segundo bloco do Cidade Esportes para Presidente Prudente e também para a República Federativa de Santo Anastácio. Intervalo comercial, daqui a pouco retornaremos batendo bola com o comentarista José Carlos Blasques com a parte final. Fique ligado. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Muito bem, ele manda eu gravar, eu vou gravar, ele fala, não, espera um pouquinho, grava depois. Então estamos gravando depois aqui, ó, para EPIL, a sua lista telefônica, 24 horas ao seu lado. EPIL, ligue 0800 1203 33. Agora no mês de outubro tem início mais uma comercialização da lista telefônica da EPIL para o ano 2014-15. O tempo voa, né, Juninho? E o Juninho tá falando, a tua Dália tá de ponta cabeça mesmo aqui, ó. E daqui chama Dália, é a namorada do Juninho aqui, ó. Aqui, ó. Agora é assim, né, Juninho? Aqui a gente faz como se fosse ao vivo também, né, Juninho? Não tem, né? Errou, acertou. Você desligou o celular. Esses dias o comentarista, o ET de Varginha, o nosso Maurílio Ramos, tá com o celular ligado. Foi um vexame total, quer dizer, quase que tira a gente do ar aqui, tá certo? Bom, Blasco, saindo aí do nosso glorioso Grêmio Prudente, nós temos aí os eventos esportivos acontecendo no Brasil. Primeira Copa do Brasil, que começou nessa última semana aí, com os grandes times que disputaram a Libertadores da América. Então nós temos, que não disputou a Libertadores, mas que está aí o Cruzeiro de Belo Horizonte, Flamengo do Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Santos. O São Paulo não disputa, até aí o São Paulo deu um pouquinho de azar, né? Porque é campeão da Sul-Americana e vai defender o título. Atlético Paranaense. O Inter de Porto Alegre, o Grêmio, o Atlético do Paraná. Você tem alguém que você fala assim, ó, tá gravado, a gente vai cobrar depois de você disso daí. Se pinta um favorito aí na Copa do Brasil? Ó, Géser, na primeira rodada, dessa fase que entrou os grandes clubes, né? Todo mundo que jogou em casa venceu seus jogos. Né? Isso não quer dizer que já Corinthians perdeu para o Mazembe, a gente sempre é bom lembrar. Então, mas o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense. Isso não quer dizer que o Palmeiras está classificado. Claro. Tem um jogo de volta, o resultado de 1-0. Mas eu acho que são grandes equipes, é um campeonato rápido, curto, né? E que depende de muita sorte. Você, de repente, num jogo, pega uma equipe tecnicamente melhor. A história do campeonato da Copa do Brasil diz isso para nós, mostrou isso para nós no passado. Então é muito difícil você falar. Eu acho que os grandes clubes, todos eles correm, pode conquistar esse título. O caso do Corinthians, o caso do Grêmio, o próprio... Você acha que o Corinthians, por exemplo, ele passa ele reverte o resultado? Ah, claro. O que o Corinthians fez, jogou lá ontem, foi uma reverte. Jogou muito agora, bom. Você tem condição de revertir e continuar na outra fase. Se vencer, vai pegar o Santos ou Grêmio. Aí sim vai ser uma parada mais difícil. Agora, Zé, é o seguinte, olha, nós já tivemos o Santo André campeão, claro, é uma paulista de... Você acha que pinta um time pequeno agora, apesar que tem o quê? Tem o Salgueiro, tem o... Ou vai ficar entre esses grandes? Não, eu acho que nessa temporada, deste ano, eu acho que será decidido por um dos grandes clubes de futebol brasileiro. Dois times assim que são grandes também, seus estádios, o Atlético do Paraná e o Goiás, que de repente podem surpreender, né, Zé? Até o Palmeiras, que disputa na Série B, mas é um grande time, né, Zé? Mas está com o time montado, arrumado, mostrou isso no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, tem condição também de chegar ao título, porque já ganhou, é o último campeão da Copa do Brasil, com o Filipão, na temporada passada. Então o Palmeiras também corre, eu acho que tem grandes possibilidades, mas vai ficar, eu acho que dos pequenos aí, você acha que os considerados mais tecnicamente mais fracos, eu acho que não tem possibilidade de conquista de título, não. E é sempre bom lembrar, viu, Juninho, que na Copa do Brasil, os times paulistas, né, Corinthians, Palmeiras e Santos, assim, bem resumidamente, eles estão do mesmo lado da chave, chaveamento, como dizem, né, com o Internacional e o Grêmio. Eles estão do lado de cá. Do lado de lá você tem o Botafogo, você tem o Vasco, você tem o Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Então nós poderíamos ter uma semifinal, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, uma semifinal do outro lado lá, vai Flamengo e Fluminense, Cruzeiro e Atlético, ou do lado de cá, Inter e Grêmio, né? Não só apenas para citar os paulistas, né? Então promete. Agora, Zé, até onde você acha que a disputa da Copa do Brasil e um time desses aí chegando numa semifinal, final e perder, pode influenciar no comportamento dentro do Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que não. Você acha que não interfere? Eu acho que não. Eu acho que é mais uma opção para quem sonha com Libertadores, é a Copa do Brasil, que é o caminho mais rápido para se chegar a uma disputa de Libertadores.
Então talvez o objetivo maior seja esse. Não deu, tem um Campeonato Brasileiro. Porque já pensou, você pega uma final, o time está bem no Campeonato Brasileiro, ele perde a final. Quer dizer, às vezes eu falo, pô, o fato da derrota numa final da Copa do Brasil pode pesar, porque é cobrado, o time dá uma embicada ali, né? Então tem que ter essa consciência de não deixar se influenciar. Exatamente. Né? Porque eu não sei se é muito fácil de acontecer isso. Esse trabalho que você tem nessas equipes, né? Trabalho de diretoria, de comissão técnica, para que o grupo não possa sentir, fora de uma competição dessa, melindrar uma outra, né? Eu acho que isso aí pode acontecer, claro que sim. Mas eu acho que a Copa do Brasil estão meio separada. Quem está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A e que está na Copa do Brasil está tentando um objetivo mais rápido. Mas isso eu acho que não conquistando não quer dizer que não tem condição de obter a vaga no Campeonato Brasileiro. Muito bem, eu quero lembrar a você, amigo da TV Cidade, aqui ou na câmera 18, que de segunda a sexta, das 18 às 19, nós sempre estamos, né, batendo bola na Rádio Comercial AM. Você pode nos acompanhar pelos 1440 kHz ou comercialam.com.br. E mais uma informação, com a desclassificação do Grêmio Prudente, nós voltamos todas as nossas atenções lá. Eu sou coordenador de esportes da emissora, para a transmissão do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, Santos e Vitória da Vila Belmiro pintou legal, a galera estava lá, né, transmitindo o jogo e os jogos que nós estaremos daqui para frente também. E se possível, vamos transmitir também alguns dos jogos da Copa do Brasil em loco, a equipe viajando, estando lá no estádio, essa coisa toda que é sempre muito importante. Eu tenho mais 1 minuto e 3 segundos, José. Rapidamente, Botafogo e Cruzeiro pintam aí como favoritos realmente pela liderança do Campeonato Brasileiro, ou é cedo ainda para falar nisso? Muito cedo. Temos aí 4 rodadas para terminar o primeiro turno. O segundo turno é que vai dar uma possibilidade de você analisar com um pouco mais tranquilidade. Mas eu acho que os 4 que estão hoje no G4 e mais Grêmio Internacional que está fora deles, são as 6 equipes que provavelmente vão brigar pelo título, no meu modo de ver. Eu tenho 30 segundos agora, e o São Paulo lá embaixo. Se você for pegar as estatísticas dos últimos campeonatos, na semana que vem a gente fala mais sobre isso, nessas rodadas, comparando, né, rodada por rodada, de 4, 3 caem. O São Paulo está nesse bolo aí que tem que abrir bem os olhos, eu acho que o São Paulo está. Tem muito. O São Paulo, claro que não. O São Paulo tem camisa, o São Paulo tem história, o São Paulo tem tradição. E o São Paulo tem um elenco que está lá, esse elenco atual, que a gente sabe que não é um grande elenco, né? Portanto é que está com essa fase ruim, mas esse mesmo elenco é o que vai resolver a situação do São Paulo. Resolver jogar bola. Eu acho que o elenco, se unir, fechar em torno disso aí, o São Paulo tem possibilidade de não cair. Agora, o que vai dizer isso aí é as próximas 4 rodadas para terminar esse primeiro turno. São Paulo tem que começar agora. Se o São Paulo, dessa 15ª rodada para frente, São Paulo não começar a recuperar, somar pontos, dificilmente o São Paulo se safará. Eu acho que o São Paulo tem elenco, estou dizendo, para não cair. Agora vamos ver como é que vai ser o comportamento desse grupo e essa diretoria de São Paulo, que para mim é a maior responsável pela má fase do São Paulo. São Paulo está mal dentro de campo e pessimamente administrativamente falando. Muito bem, Zé, o tempo estourou, o Zé gosta de falar, você viu, né? Pelo amor de Deus, né? Tá certo, ele falou, então nós estamos aqui com a Dália já na posição correta, né, o Juninho Rosa? Quem que é teu ajudante aí, Juninho? Léo, forte abraço. O Léo torce para que time? Corintiano também, tá certo? É igual o Pardal, dá em tudo quanto é lugar. Nós voltaremos na próxima semana batendo bola. O José Carlos Blasquez, o Cid Júnior, o comentarista Maurílio Ramos, sempre convidados especiais e também os entrevistados que pintam por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.